Nós estamos usando o regimento das IRBs para tratar alguns temas, né? Na semana passada, eu falei introdutoriamente sobre por que as igrejas reformadas têm um regimento. Para quê? Qual a razão disso? Então, eu expliquei brevemente que o regimento que as igrejas reformadas, não apenas aqui no Brasil, mas pelo mundo todo, usam, é um regimento que tem uma herança bem antiga, desde a época de Dort, né? Então, 400 anos atrás, esse regimento tem servido de base para que as igrejas reformadas espalhadas pelo mundo todo possam estabelecer o seu próprio regimento, que serve para tornar possível o relacionamento entre um número grande de igrejas. Então, as igrejas reformadas do Brasil são uma confederação de igrejas, são várias igrejas reformadas espalhadas pelo Brasil e que vivem em um relacionamento fraternal. E para que esse relacionamento possa funcionar bem, é necessário algumas regras básicas fundamentadas na Escritura, mas que facilite o relacionamento entre as igrejas. Então, esse é o objetivo do regimento, e um princípio para isso é tirado de 1 Coríntios 14, 40, também o versículo 33, fala que Deus é um Deus de paz, não de confusão, e que, então, tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, essa ordem ou organização é um princípio para que as igrejas tenham esse regimento que normatize o relacionamento entre elas. E também já apresentei que o regimento é dividido em algumas partes. Então, a primeira parte tratando sobre os ofícios, depois sobre assembleias, depois liturgia e culto, e, por fim, a disciplina, né? Então, nós já introduzimos o assunto dos ofícios, explicando que nas igrejas reformadas nós reconhecemos 3 ofícios, diáconos, presbíteros e ministros da palavra e dos sacramentos. E, então, hoje eu quero falar um pouco mais sobre o caminho para esses ofícios, né? Como funciona nas igrejas reformadas a escolha, a eleição, a ordenação desses oficiais. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Se você tem dúvidas e perguntas a esse respeito, você pode deixar aqui na descrição, e a gente vai tentar trabalhar com essas dúvidas e perguntas. Ontem, na semana passada, melhor dizendo, então nós introduzimos o assunto dos ofícios, falando sobre esses 3 ofícios que são de natureza espiritual, não são ofícios responsáveis pela administração da igreja, hein? A igreja, enquanto uma representação civil, qualquer membro da igreja pode participar como representantes administrativos da igreja. Porém, quando o assunto é o governo espiritual da igreja, então isso fica com os oficiais escolhidos pelo Senhor para trabalhar nas áreas particulares de diaconia, que é misericórdia, do presbiterato, que é o governo espiritual da igreja, e o ministro da palavra, que é o arauto da congregação, é aquele que é chamado para proclamar as verdades de Deus. Então, nós vamos seguir um pouco mais sobre isso. Então, se você quer acompanhar com o regimento, então eu vou usar aqui o regimento das igrejas reformadas, e você não tem, você pode baixar o aplicativo IRB Docs. Eu já coloquei o aplicativo, o link para você baixar ele no seu smartphone, está aí na descrição do vídeo, dessa transmissão, dessa live. E lá tem então o regimento, você pode acompanhar. Particularmente o artigo 3 do regimento, que fala sobre o caminho para os ofícios. Então, eu gostaria de começar lendo esse artigo com você que já está conosco, já está acompanhando o nosso estudo. Então, o artigo 3 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil diz assim: são elegíveis para os 3 ofícios
somente membros masculinos que tenham feito pública a profissão de fé, satisfaçam as qualificações bíblicas conforme 1 Timóteo 3,6 e Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9, e forem legitimamente chamados. O chamado legítimo é realizado pelo conselho com os diáconos que nomeiam os irmãos após a eleição da congregação, realizada com oração e de acordo com o regulamento local adotado para este fim. Antes da ordenação ou instalação pelo conselho, os nomes dos irmãos devem ser anunciados publicamente para assegurar que não haja alguma objeção legítima contra as nomeações. A ordenação de oficiais somente será realizada usando as formas adotadas para este fim. Então, isso é o artigo 3 do regimento, que nos apresenta o caminho para os 3 ofícios. E, nesse caso, esse caminho apresentado vale tanto para o diácono, quanto para o presbítero, quanto para o ministro da palavra, quem normalmente chamamos de pastor, mas nas igrejas reformadas nós reconhecemos que os presbíteros são os pastores da igreja que cuidam do rebanho, e o ministro da palavra é um pastor junto com os demais presbíteros, embora a gente tenha o costume de chamar o ministro da palavra de pastor, tanto nas igrejas presbiterianas, reformadas, congregacionais, batistas, acho que é bem geral isso, né? Que o ministro da palavra, geralmente chamado de pastor. Nós denominamos os ofícios por nos referirmos a diáconos, presbíteros e ministros da palavra e dos sacramentos. Mas na prática, então, reconhecemos que o ministro da palavra é mais comumente chamado de pastor. Então eu quero rapidamente, com base nessa divisão, nesse artigo aqui, tratar a seguinte divisão. A gente vai falar rapidamente sobre quem é que pode servir como oficiais nas igrejas reformadas, sobre as qualificações para aqueles que servirão como oficiais na igreja, por quem esses oficiais são escolhidos e como então se dá esse processo naquilo que cabe ao conselho, e também qual é a participação da igreja em todo o processo. E, por fim, a ordenação. Então, quero brevemente falar sobre esses assuntos aqui com você. Tá bom? Então, vamos continuar falando sobre esse assunto dos ofícios, usando o regimento das ERBs e seguindo essa ordem que eu já apresentei aqui para vocês. Então, vamos rapidamente falar sobre quem pode servir como oficiais nas igrejas de Cristo. Deixe-me só reler essa primeira parte aqui do artigo, e então a gente prossegue. São elegíveis para os 3 ofícios somente membros masculinos que tenham feito pública a profissão de fé e satisfaçam as qualificações conforme 1 Timóteo 3 e Tito 1, e forem legitimamente chamados. Então, são esses passos, mas eu quero, nesse começo, me fixar sobre quem pode. Então, o regimento aqui é bem claro em reconhecer que somente homens podem servir nos ofícios. Isso é importante porque nós vivemos uma época em que, em grande medida, a cultura tem determinado quem deve realizar as tarefas oficiais nas igrejas cristãs em nosso tempo. Essa tensão é um pouco mais antiga, mas particularmente desde a década de 60 para cá, os debates têm se intensificado, particularmente com o advento do movimento feminista, que reivindica o pleno espaço da mulher em todas as esferas da sociedade. E, infelizmente, a igreja inserida na sociedade, que deve funcionar como uma luz, né, e manifestar o conhecimento do Evangelho e contribuir para o progresso da sociedade com o conhecimento do Evangelho e, assim, frear os erros e os exageros cometidos por governantes e também pela sociedade em geral, e introduzir e apresentar o conhecimento bíblico aplicado a todas as esferas da sociedade,
Então, mas infelizmente o que a gente vê na prática é que as igrejas cristãs, apesar de serem numerosas, no censo 2010 já era um número bastante representativo, o número de cristãos evangélicos em nosso país. No censo 2019 parece que foi feito, hein? Isso já, eu acho que deve ter mudado, não sei se para mais ou para menos, acredito até que para mais. Apesar disso, o número elevado de cristãos evangélicos no censo do nosso país, infelizmente não está contribuindo para o progresso moral e o desenvolvimento espiritual de nosso povo. Pelo contrário, as igrejas têm encontrado mais conforto em se acomodar com a nossa cultura do que reivindicar a soberania de Deus sobre a cultura e então ensinar ao nosso povo e a nossa cultura qual é a cultura que agrada a Deus, a cultura que está de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente, ao longo do tempo, o cristianismo tem perdido bastante influência em oferecer para a cultura elementos que tenham força motora, né, para transformar uma sociedade. Infelizmente. Então, o que acontece é que muitas igrejas acataram essa reivindicação do movimento feminista e elas mesmas estão alterando a sua forma de governo para incluir as mulheres nos serviços oficiais da igreja. Então, temos o exemplo das nossas igrejas irmãs na Holanda, igrejas reformadas libertadas, que é herdeira de um movimento histórico reformado, que influenciou não apenas a Holanda, mas o mundo todo na política, na sociologia, no direito e na teologia também, obviamente. Mas, infelizmente, nos últimos anos, a igreja tem sucumbido diante da força da cultura na Holanda. E, então, no Concílio Geral, no Sínodo Geral de 2017, se não me engano, 2019, do ano passado, início do ano passado, eles já adotaram, já abriram os ofícios para as mulheres também. Então, presbítero, diácono e pastores agora podem ser presbíteras, diaconisas e pastoras. As igrejas reformadas do Brasil, por sua vez, preservam os princípios da Escritura, que limitam o acesso aos ofícios na Igreja de Cristo aos homens. Isso não significa que as mulheres não tenham um lugar dentro da igreja para usar os seus dons. Obviamente que há. As mulheres sempre estiveram ao lado do Senhor Jesus e também sempre estiveram ao lado dos apóstolos para contribuir com o progresso do Evangelho. Então, Lídia, no caso dos apóstolos, hein? Lídia, Febe e entre outras irmãs, Jesus, as Marias e Martas da vida sempre estiveram com o Senhor. Porém, o serviço oficial Jesus entregou na mão dos discípulos, que depois ele mesmo nomeou como apóstolos. Então, isso é um ponto importante. Nas igrejas reformadas do Brasil, somente serão admitidos nos ofícios. Então, a direção dos cultos, o pastoreamento e o serviço diaconal devem ser exercidos por homens. E que tenham feito pública a profissão de fé, ou seja, alguém que seja membro da congregação local. Então, nas igrejas reformadas, não praticamos uma coisa que é comum nas igrejas evangélicas, que é uma pessoa era de uma igreja e vai para outra igreja e assim, ele é recebido naquele ofício que ele já exercia lá. Então, se ele era pastor, presbítero, diácono, então ele é reconhecido como tais. Na explicação aqui, no final da explicação eu volto para isso, mas eu acho que na explicação, quem está nos acompanhando já vai reconhecer por que nós não podemos admitir que uma pessoa que vem de outro lugar, que servia como oficial lá, ele então realize automaticamente esse ofício em outra igreja. Isso vale inclusive para as igrejas reformadas entre si. Então, se tem um membro
da Igreja Reformada de Esperança, de Maragogi, de Cabo Frio, de Caraguatatuba, de Recife, de Fortaleza, de onde for. Então, se lá ele era um presbítero e, de repente, por qualquer razão de emprego, outra necessidade, ele vem residir em Caruaru, então não é automaticamente recebido como presbítero aqui. Nós vamos explicar por que ao longo desse estudo. Então, quem? Homens que sejam membros da igreja local. Então, esses preenchem os primeiros requisitos para o oficialato na igreja reformada. Em complemento a isso, o regimento fala sobre as qualificações bíblicas conforme 1 Timóteo 3 e Tito 1, 6, 9. Então eu vou ler mais uma vez esses textos, mas com certeza você já os conhece. 1 Timóteo capítulo 3, ali ele menciona especificamente o versículo 6, tratando sobre diáconos. Mas o capítulo 3 é assim: fiel é a palavra. Deixa eu pegar meu óculos aqui, senão não consigo ler. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Eu pulei o versículo 11 porque está tratando das mulheres que não são oficiais, hein? Por isso eu pulei, não é para criar nenhuma indiferença. E ainda, Tito capítulo 1, hein? A partir do versículo 5, nós lemos: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não seja acusado de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de sorte da ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, a escolha de homens para os ofícios na Igreja de Cristo, eles devem tomar por base os critérios dados pela própria Palavra de Deus. Então, nós, em períodos de eleição de novos oficiais, então nós sempre lemos e às vezes ouvimos pregação sobre o chamado aos ofícios, também temos estudos bíblicos que orientam a igreja sobre o chamado aos ofícios, e instruímos a congregação para que a congregação possa, até se for possível, pegar o nome de todos os homens da congregação e examinar um por um, orar por esses nomes, tratar em casa, em família, esses nomes, e avaliando cada um desses homens e vendo como esses homens estão mostrando essas capacidades que nós lemos no texto de 1 Timóteo 3 e também Tito 1. Isso não significa de jeito nenhum que os homens devem ser perfeitos em todas as exigências que nós acabamos de ler.
Significa, outro sim, que eles não podem ser reprovados em nenhuma dessas exigências. Como pecadores, nós nunca vamos desempenhar cada uma dessas exigências de modo perfeito. Então, somos pecadores. Ao mesmo tempo, os oficiais da Igreja de Cristo precisam ser modelo para o rebanho. E, para tanto, ele não pode ser reprovado e reprovável em qualquer um desses requisitos. Então, a igreja deve examinar e deve orar para que Deus, essa oração até deve ser contínua, para que Deus realmente levante homens na congregação com esses dons, que esses dons sejam visíveis à congregação, a fim de que no momento da eleição a igreja possa reconhecer nesses homens essas capacidades e assim seguir com o processo de eleição. Então eu vou falar mais sobre esse processo no próximo ponto agora, que vai falar sobre por quem a igreja, os oficiais na Igreja de Cristo são chamados. Hein? Mas só então, concluindo essa primeira parte, as qualificações são necessárias para que qualquer homem na igreja esteja habilitados ou elegíveis. Veja que o artigo começou dizendo, são elegíveis para os 3 ofícios somente. Então, ele prossegue e fala sobre ser homem, ser membro da congregação, então, ter feito profissão de fé na congregação, que satisfaçam, então, as exigências bíblicas, conforme Timóteo 3 e Tito 1, e, em quarto lugar, que sejam legitimamente chamados. Eu pretendo falar mais sobre o chamado em outro momento. Possivelmente nas quintas-feiras, né, eu tenho o programa Voz da Reforma e provavelmente eu vou tratar esse tema do chamado no programa Voz da Reforma de quinta-feira, porque naquele momento eu quero explorar um pouquinho o que acontece um pouco no meio das igrejas, em que quando fala de chamado as pessoas só falam sobre o desejo que sentem no seu coração. Então, mas será que chamado é somente isso? Aqui a gente já tem uma indicação que é muito mais do que isso. No texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo descreveu que fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja. Então, quem deseja é bom, mas é necessário também que ele seja. Então, ele precisa mais do que um desejo do coração, precisa que alguns dons sejam visíveis na vida dele. Então, a questão agora é quem deve verificar esses dons? Ele mesmo ou a congregação? A palavra de Deus realmente está colocando um peso grande na congregação. Então, a congregação que vai eleger deve olhar para esses dons na vida dos homens e, então, de acordo com as qualificações e as inclinações que os membros veem para cada um desses homens, direcionarem esses homens para os ofícios especiais, diácono, presbítero e pastor, ministro da palavra. No caso, o ministro da palavra tem particularidades, mas a gente fala sobre isso em outro momento, porque ele, antes de ser eleito como pastor na igreja, ele precisa passar por um seminário, passar por exames, para realmente estar apto a, então, ser submetido aqui a uma eleição. Mas ainda, em geral, o regimento fala assim, e devem ser legitimamente chamados. Então, ele explica o que é um chamado legítimo. O chamado legítimo é realizado pelo conselho com os diáconos que nomeiam os irmãos após a eleição pela congregação, realizada com oração, de acordo com o regulamento adotado para esse fim na igreja local. Então, ele fala sobre duas coisas aqui. A responsabilidade pelo chamado é do conselho que governa espiritualmente a igreja. O conselho tem uma responsabilidade espiritual sobre o rebanho, em todos os seus aspectos. Então, no que diz respeito ao chamado dos homens que vão servir, os presbíteros devem fazer isso. Nós lemos os apóstolos nomeando os sucessores nas igrejas, e vemos também a recomendação, por exemplo, de Paulo a Timóteo, para que Timóteo pudesse
preparar outros homens para que esses outros homens pudessem futuramente preparar outros homens e assim ter uma continuidade nos ofícios na igreja, para que homens sempre estivessem governando a igreja de Cristo de um modo apropriado. Então, nesse sentido, oficiais preparando outros oficiais. Mas, ao mesmo tempo, o regimento deixa claro aqui que o trabalho do conselho em chamar outros homens para os ofícios não prescinde da participação da igreja. Eu acho que isso é um ponto importante, especialmente considerando o que é muito comum nas igrejas hoje em dia, que é que o pastor da igreja, em muitos casos, o próprio dono da igreja, ele escolhe quem ele quer, tira e faz isso a hora que quer e tira também na hora que quer. Então, a igreja não tem uma participação nesse processo. Isso realmente vai contra os princípios da palavra de Deus e, nesse momento, é útil nós lermos alguns textos bíblicos. Eu quero começar com Atos capítulo 6. Então, em Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Então, os apóstolos, até então, eles acumulavam sobre si todos os encargos na igreja. Eles ainda estavam no ambiente da própria igreja, depois eles vão sair como embaixadores, apóstolos de Cristo, eles vão ser enviados pelo mundo para proclamar o evangelho. Mas, nesse momento, eles estão ainda no contexto da igreja de Jerusalém e todo o encargo estavam com eles. Então, chegou um momento que eles perceberam que, para não prejudicar o ministério primeiro, que é o ministério da proclamação do Evangelho, debaixo da oração, então eles chamam homens para que esses homens pudessem assumir o encargo do cuidado das necessidades do rebanho, né, o trabalho de misericórdia, de assistência. Então, aqui em Atos capítulo 6, nós lemos: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos que ainda estavam em Jerusalém, não tinham se dispersado ainda, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: presta atenção nisso aqui, embora eles tenham a responsabilidade sobre o rebanho, são pilares da igreja, são fundamentos da igreja, colunas da igreja, e eles têm a autoridade de Cristo para nomear outros homens. Observem que eles não fazem isso sem envolver a congregação. E eles, então, no versículo 3... No versículo 2 ainda, né? Então os 12, convocando a comunidade dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Então, preste atenção no que está acontecendo aqui. Os apóstolos, que têm a responsabilidade de chamar homens para realizar o trabalho, eles não fazem por conta própria, mas eles envolvem a congregação. Então, o que eles fazem? Eles apresentam critérios à congregação. E você pode ver aqui, ele diz: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos sobre desse serviço. Os apóstolos poderiam rogar a Deus que Deus lhe desse orientação para que eles indicassem as pessoas. Mas vejam, como é necessário que as pessoas que vão servir nesse ofício preencham esses requisitos básicos, fundamentais,
os próprios apóstolos julgam apropriado que a própria congregação, que conhece uns aos outros ali, e indiquem, até porque a palavra de Deus nos diz que a congregação tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não está só no pastor, não está só no presbítero, não está só no diácono. O Espírito de Cristo está em toda a congregação. A sabedoria não vem do pastor, do presbítero ou do diácono. A sabedoria vem da congregação. Então, o próprio conselho mostra a sabedoria quando o conselho não toma para si exclusivamente o encargo de nomear novos homens, mas faz como o exemplo da palavra de Deus, de então envolver a congregação para que a congregação possa nomear, indicar homens que ela própria, os próprios membros da congregação estão percebendo esses dons. Então, quando o apóstolo fala 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, a congregação estava olhando para o meio dela e olhando para alguns homens, dizendo, esse homem aqui, irmão, tem essas capacidades, esse homem aqui, ele pode servir bem nesse trabalho. Então, a congregação apresentou aos apóstolos 7 homens que foram nomeados naquele momento inicial para esse encargo, que é pelo menos a raiz daquilo que futuramente vai ser o ofício de diácono nas igrejas. E conforme a gente já leu aqui, a gente viu posteriormente com o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3. Um outro texto que eu quero que você, se você está com Bíblia, se quiser marcar, é Atos capítulo 14. Vou começar aqui a partir do versículo 19, mas o meu foco é o versículo 23. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Os apóstolos estão retornando às igrejas que haviam sido iniciadas nos seus trabalhos anteriores, porque havia necessidade de organização da igreja, que a igreja tivesse os seus próprios oficiais, para que elas pudessem receber o governo de Cristo por meio desses oficiais e não dependessem dos apóstolos, que tinham um ministério itinerante, que estavam proclamando o evangelho em todos os lugares. Então, algumas coisas importantes que nós vimos aqui é a necessidade dos oficiais nas igrejas locais, e um detalhe importante aqui é a pluralidade de homens no governo da igreja. Veja novamente o versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Então, há uma pluralidade de presbíteros em cada igreja. Ou seja, o governo de uma igreja local não foi colocado exclusivamente na mão de um homem, mas na mão de um grupo de homens, um colégio de homens. E então depois a gente tem as qualificações que já foram apresentadas lá em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Então, quando nós estamos lendo aqui em Atos capítulo 14, versículo 23, sobre os apóstolos promovendo em cada igreja a eleição, e também quando Paulo recomenda a Tito que deixou em Creta para que pusessem boa ordem as coisas restantes e elegesse presbíteros nas igrejas, e lá também a gente vê pluralidade de presbíteros, então elegendo presbíteros na igreja. Isso é o texto também de Tito, deixa eu só ler aqui só para demonstrar isso. Por essa causa te deixei em Creta, a ilha de Creta, né?
para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Então, como é que Paulo, como é que Tito estão promovendo essa eleição nas igrejas, se ele mesmo, muito possivelmente, não conhecia toda a membresia daquela congregação? Como ele poderia indicar nome? Como é que ele poderia dizer quem era? Então, o princípio aplicado é aquele princípio que nós já vemos mais claramente lá em Atos capítulo 6 dos diáconos, e quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo capítulo 3, ele demonstra que a pessoa deve ter aquelas qualificações e que tenha bom testemunho dos de fora, inclusive governando bem sua própria casa. Isso só é possível quando a própria congregação pode testemunhar desses homens. Então, esse princípio é fundamental. O envolvimento da congregação. O conselho, embora seja responsável com os diáconos para nomear novos homens para os ofícios, eles não podem, não devem fazer isso sozinhos, desprezando a sabedoria que Deus deu a toda a congregação. Então, quando todos esses caminhos estão sendo bem seguidos, debaixo de oração, de invocação ao nome do Senhor, a igreja tem uma esperança maior de que, de fato, os homens que vão servir no ofício são homens apropriados, tementes a Deus, de acordo com a vontade de Deus, e, consequentemente, o próprio rebanho vai se beneficiar com um trabalho bem feito desses presbíteros, né? Cristo vai, por meio do trabalho desses homens, vai cuidar do seu rebanho, e o rebanho vai poder provar de maneira muito mais plena desse cuidado de Cristo por meio dos oficiais, se a congregação está tendo devido cuidado de fato, seguir o padrão bíblico na escolha desses homens de Deus. Então, na prática, como é que nós fazemos nas igrejas reformadas? Então, o regimento diz assim, eu vou ler para você e explico em seguida. O chamado legítimo é realizado pelo conselho com os diáconos, já falei sobre isso, que nomeia os irmãos após a eleição pela congregação. Então, envolvimento da congregação. Então, o conselho não nomeia alguém sem que antes tenha passado pelo processo de eleição na congregação, debaixo de oração, de acordo com o regulamento local. Deixa eu explicar só mais uma coisa. Na prática, como é que nós costumamos fazer nas igrejas reformadas? Suponhamos que em dezembro nós pretendemos fazer eleição aqui em nossa congregação em Caruaru. Eu sou pastor da igreja reformada em Caruaru, que na verdade ainda não é uma igreja, é uma congregação missionária. Só tem eu como oficial, um pastor missionário. Estamos orando a Deus para que no futuro Deus nos dê homem com essas qualificações bíblicas para que possam servir nos ofícios conforme a vontade do Senhor. Então, mas suponhamos que então em dezembro do ano que vem, para ser mais realista, nós tenhamos eleição para oficiais. Então, um pouco antes disso, 2 meses, 3 meses antes, nós comunicamos isso à congregação. Irmãos, por um anúncio oficial, nós usamos um anúncio oficial, comunicamos à congregação a intenção de realizarmos eleição para presbítero ou para diácono, ou para presbítero e diácono no início de dezembro. Comunicamos isso à congregação para que a congregação possa indicar nomes que a congregação veja que tenha as qualificações bíblicas conforme Timóteo 3, Tito 1. Então, com esse anúncio, a igreja faz bem em também fazer a congregação ouvir pregações sobre os ofícios na igreja, como Deus chama, sobre o que os ofícios devem fazer, os oficiais devem fazer, qual é o trabalho deles na congregação, qual é o papel da congregação. Então, as pregações devem ensinar a congregação esses aspectos e, em outros momentos de estudo, também esclarecer a congregação. E a congregação, com esses esclarecimentos, avaliando à luz de 1 Timóteo 3 e de Tito 1, possa examinar na congregação e indicar nomes. Esse momento prévio antes da eleição, então suponhamos que o conselho vai dizer, olha, nós estamos aqui em outubro, no comecinho de outubro, até o último domingo de outubro, nós estamos recebendo os nomes indicados pela congregação para que o conselho possa avaliar esses nomes antes de
da eleição, que será em dezembro. Então a congregação vai examinando, olhando para os homens da congregação, vai indicar esse e aquele. Às vezes o conselho também pede que os irmãos, ao indicarem, indiquem também para que ofício. Se a gente precisa de homens para o diaconato e para o presbiterato, quando você indicar nomes, indica, você percebe que os dons que esse irmão tem podem ser mais úteis no trabalho diaconal ou no trabalho presbiteral. Então, os membros também podem dar essa indicação. Então, o conselho vai receber esses nomes, né? E na reunião do conselho, após aquele período, no último domingo do mês, né, de outubro, sugestivamente, então suponhamos que na primeira semana de novembro o conselho está avaliando os nomes que foram indicados pela congregação. Suponhamos que a congregação indicou 7 nomes, né? Pegando o número de diáconos de Atos 6, um número simbólico. Mas suponhamos então que a igreja indicou 7 nomes, que podem, segundo a igreja, ir para a eleição para os futuros oficiais. Então, aí o conselho vai examinar esses nomes, porque de vez em quando, o que acontece? De vez em quando tem um homem na congregação que chama a atenção da congregação pelos seus dons, porém tem algumas situações que podem impedi-lo de, naquele momento, exercer ofícios na igreja. Mas a congregação não sabe, porque o trabalho pastoral é trabalho sigiloso. Os presbíteros sabem, porque os presbíteros conhecem a congregação, estão visitando cada membro da congregação, conhecem a história daquele irmão. Então, o conselho julga que, pelo menos naquele momento ali, aquele irmão não pode ir para a eleição e se tornar um oficial da igreja, por causa dessas coisas que precisam ser tratadas, precisam ser aperfeiçoadas, precisam ser corrigidas. Mas são coisas, às vezes, veladas, que a congregação não sabe. A congregação fez a sua parte. O conselho tem responsabilidade sobre isso, hein? Então, suponhamos que dos 7 nomes, o conselho, então, vai apresentar somente 4. 2 para presbítero, 2 para diáconos, né? Uma outra coisa também que depende muito da igreja local, por isso o regimento fala sobre de acordo com o regulamento local, é que em alguns casos, algumas igrejas, elas não querem colocar, por exemplo, se tem 2 homens para presbítero, então vai ser 2 vagas para presbítero e esses 2 aqui vão ser apresentados para ver se cada um deles é aprovado. Normalmente as igrejas procuram, via de regra, para que seja realmente uma escolha, uma eleição entre os 2, como aconteceu com Matias e o outro nome, quando era necessário escolher um para substituir Judas Iscariotes, que havia se suicidado. Então foram apresentados 2 nomes e um foi escolhido. Então, muitas vezes a igreja está se esforçando para manter esse princípio. Ter 2 nomes para uma vaga, para um ofício, um oficial, e então a igreja vai escolher entre esse e esse aqui no dia da eleição. Mas de vez em quando isso não é possível ser mantido. Às vezes é uma congregação pequena que você não tem número suficiente de homens. E de vez em quando, então, só tem um homem entre os possíveis candidatos à eleição. E a igreja não vai deixar de apresentá-lo porque não tem outro para apresentar com ele. E de vez em quando até a igreja precisa dos 2 para complementar o quadro de oficiais necessários e suficientes para realizar o trabalho pastoral na congregação. Então, se precisa dos 2 e tem os 2, a igreja pode apresentar os 2 e perguntar primeiro à congregação, os irmãos aprovam esse, sim ou não, o irmão aprova esse, sim ou não. Então, existe uma possibilidade de certa aplicação um pouco particular de acordo com a realidade de cada congregação, mas o princípio básico e bíblico está mantido. O envolvimento da congregação, o conselho não nomeia sem passar pela congregação, sem que a congregação realmente se envolva e participe, e mesmo a igreja indicando, observe que a responsabilidade final é do conselho. O conselho com os diáconos são os homens que Deus chamou para governar espiritualmente a igreja de Cristo. A igreja não conhece todos os detalhes, porque
o trabalho pastoral é sigiloso, mas os presbíteros conhecem. Eles não podem colocar um homem para eleição e com possibilidade de ser eleito e exercer o presbiterato ou o diaconato, o ministério da palavra, homens que tenham alguns impedimentos. Então, por isso fica a responsabilidade maior e final com o conselho da igreja. Por isso também, o que o regimento vai dizer agora? Preste atenção, na continuação de onde temos lido até agora. Antes da ordenação ou instalação pelo conselho, eu vou explicar essa distinção entre ordenação e instalação, tá? Antes da ordenação e instalação pelo conselho, os nomes dos irmãos devem ser anunciados publicamente para assegurar que não haja nenhuma objeção legítima contra as nomeações. Significa o seguinte: o governo já fez, o governo da igreja, né? Os presbíteros já fizeram aquele trabalho de avaliação dos nomes previamente, os nomes que foram indicados pela congregação, e o conselho julgou, então, aqueles que poderiam e os que não poderiam concorrer. E então vai apresentar os nomes para a eleição. Então, dizer, irmãos, olha, dos nomes indicados, o conselho, então, deliberou sobre esses nomes aqui que vão para a eleição. Então, está lá os nomes são apresentados para a eleição. Antes da eleição, qualquer membro da congregação que tenha mais informação do que o conselho tem sobre esses candidatos, que pode acontecer, o conselho não é onisciente sobre a vida do rebanho, e de vez em quando acontece mesmo que, por mais que os presbíteros estejam realizando um trabalho zeloso na congregação, às vezes tem pecados escondidos, ou tem condutas que, no mínimo, são incompatíveis com o exercício de ofício na Igreja de Cristo, mas o conselho não conhece, não sabe. Pode acontecer. Mas, de repente, tem um membro que trabalha mais próximo e conhece aquele membro, ou mora próximo a ele e conhece certas coisas. Então, às vezes, um membro pode conhecer certos detalhes da vida de um membro que os presbíteros não conhecem, e que realmente torna impraticável que aquele homem vai servir no ofício. Então, esses nomes são apresentados antes da eleição, a fim de que qualquer irmão, qualquer membro, homem e mulher, qualquer membro da congregação que tenha qualquer objeção legítima, observe aqui, não é questão de opinião. Não é que não, eu acho que esse irmão não deve ir, porque eu particularmente acho que ele não tem muito jeito. Não é, o critério não é você. O critério é a palavra de Deus. E onde na palavra de Deus ele está sendo reprovado. Então, de novo, os presbíteros vão ter que, se alguém procura o conselho para apresentar uma objeção, o conselho vai avaliar à luz da palavra de Deus, vai dizer, irmão, em qual desses critérios esse servo de Deus está sendo reprovado, ou qual é o pecado, onde o irmão pode demonstrar que biblicamente ele está de modo reprovável, né, para concorrer aos ofícios. Então, se não há nenhuma objeção, se a objeção não é legítima, porque não é somente ter objeção, é que a objeção seja legítima. Se o conselho da igreja, com os diáconos, julgarem que a objeção é pertinente, é legítima, ainda que tenha que se investigar um pouco mais, talvez vai ter que conversar com aquele irmão, vai ter que confrontá-lo, mas, no mínimo, isso é suficiente para realmente os presbíteros procurarem, antes da eleição, aquele irmão e tratar e ver se consegue solucionar esse problema. Né? Então, se a objeção não é legítima, é questão de opinião, o conselho não vai receber. Vai respeitar o servo de Deus. Porque também nós não podemos, biblicamente falando, acatar qualquer denúncia contra alguém sem nenhum fundamento. Né? Mas se houver, então, aquele nome não será apresentado à igreja. Então, no dia da eleição, o conselho vai explicar que um dos nomes foi retirado, porque houve objeção legítima ao prosseguimento desse nome para a eleição, certo? E chegou o dia da eleição, foi feita a eleição, foram eleitos o irmão fulano de tal para o ofício de presbítero, o irmão fulano de tal para o ofício de diácono, ou mais de um para o ofício de presbítero, mais de um para o ofício de diácono. E agora, então, o conselho vai marcar o dia da ordenação. Então, a ordenação de oficiais somente será realizada usando as formas adotadas para esse fim. Então, por meio da imposição das mãos
esses irmãos serão ordenados como oficiais de Cristo. Em outro momento nós vamos falar sobre o trabalho de cada um desses oficiais. Eu não quero falar sobre isso agora. Mas cada um desses homens recebem a sua responsabilidade, a honra do seu ofício, o seu chamado diretamente de Cristo. Cristo está usando o conselho, Cristo está usando a congregação, mas é Cristo quem está chamando. Então, esses homens não são servos da igreja, nem servos do conselho, presbíteros não são servos do pastor, diáconos não são servos do presbítero. Cada um tem o seu próprio trabalho, realiza o seu trabalho e se submetem diretamente a Cristo. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre isso em outro momento. Então, a igualdade entre os ofícios, cada um tem suas responsabilidades, cada um cumpre os seus papéis, mas cada um tem a honra de ter sido chamado diretamente por Cristo para realizar o seu trabalho. Mesmo depois a eleição já ter acontecido, o que é que o conselho faz? Mais uma vez o conselho vai anunciar, depois de eleitos, o conselho vai dizer: irmãos, olha, foram eleitos esses nomes aqui, para presbíteros, o irmão fulano de tal e fulano de tal, para diáconos, os irmãos fulano de tal e fulano de tal. A ordenação será feita aqui a 3 domingos, ou 2 domingos, nunca é no domingo seguinte, a gente sempre procura um prazo mínimo de 2 semanas. E durante essas 2 semanas, o conselho anuncia que vai ter ordenação tal dia, que esses irmãos serão ordenados nos seus respectivos ofícios. E mais uma vez a igreja é chamada a orar, e se ainda persistir objeção legítima contra a ordenação de alguns desses homens, qualquer membro da congregação, homem e mulher, deve procurar o conselho para expor a sua objeção. Por que essa insistência? Para proteger os ofícios na Igreja de Cristo, para garantir que, de fato, só vai estar realizando esses trabalhos homens que realmente são chamados por Cristo e foram submetidos a esses escrutínios a fim de reprovar qualquer homem que tenha qualquer suspeita de que ele não é chamado por Cristo para esses ofícios. E é possível que alguém já sabia disso antes da eleição, mas não falou com o conselho e falou depois da eleição. É possível. Eu vou dar só um exemplo. De repente tem um homem que é um homem bom, um homem direito, um homem trabalhador, honesto, de família, então, mas de repente tem um critério lá que eu acho que realmente não dá. Hein? Esse homem, ele estava bebendo lá na praça pública e ficou embriagado e fez coisas escandalosas e todo mundo viu. Eu não acho que ele é um bom testemunho para a igreja, não. Eu acho que isso é reprovado naquele critério de que um homem não deve ser dado a muito vinho, não deve ser um homem que é dominado, controlado pela bebida a ponto de escandalizar. Ele já se recuperou, não fez mais isso, pelo menos eu acho, hein? Mas eu estou incomodado com isso. Mas como ainda vai ter a eleição, eu penso cá comigo mesmo: Senhor, eu não tenho nada contra esse irmão. Eu acho ele um bom homem, mas eu estou incomodado com isso. Eu acho que isso está tirando um pouco de credibilidade para esse homem servir no ofício. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que ele tem outras qualidades. Então eu vou fazer o seguinte, Senhor. O Senhor é soberano sobre tudo e eu confio no Senhor. Quem sabe se até na eleição ele nem é escolhido pela igreja. A igreja não vai votar nele. Por razões de soberania. Deus também governa sobre as escolhas dos homens. Deus também dirige e governa sobre as decisões da igreja. Então ele espera e ele confia que talvez aquele homem nem vai chegar a ser eleito e isso fica resolvido. Porque assim, não é um pecado que eu não tenho certeza que esse pecado persiste, eu nunca mais vi esse irmão fazendo isso, mas fiquei com essa imagem negativa dele. De repente, na eleição, pela graça de Deus, esse homem não é eleito. E eu descanso, eu fico descansado, e sem nenhuma ressalva com esse irmão, posso continuar lidando normalmente com ele. Mas, talvez Deus está me provando, e agora, na eleição, ele foi eleito pela congregação. É outra possibilidade, né? Mas eu não vou conseguir conviver bem com isso. Então, eu vou procurar o conselho, vou explicar para o conselho, irmãos, olha, até não procurei antes, porque eu fiquei esperando que talvez Deus, por meio da eleição, não ia escolher esse homem.
mas ele foi eleito e eu estou aqui realmente incomodado com isso e quero expor ao conselho. O conselho vai lidar com essa situação com sabedoria e também o conselho ele talvez vai conseguir mostrar com mais clareza para esse irmão que eu estou supondo agora, tá, irmão? Eu estou só supondo um exemplo aqui. Eu fui presbítero antes de ser pastor, antes de ser ministro da palavra. Eu fui pastor presbítero na Igreja Reformada, em Recife. Então, talvez os presbíteros já sabem do que esse irmão está dizendo. Geralmente sabem. De alguma forma os presbíteros ficam sabendo, às vezes o próprio irmão procurou para confessar, ou ouviu e procurou o irmão para perguntar, irmão, aconteceu isso, não tem alguma coisa a dizer, mas vamos lá. O conselho já tinha procurado esse irmão, já tinha tratado, já tinha resolvido tudo, e de repente esse irmão chega com um peso terrível na consciência, e de repente o conselho explica para ele, de fato aconteceu, mas o conselho julga que isso realmente é uma questão superada, que esse irmão está em plenas condições de realizar, ele já deu frutos de que ele não vai mais voltar a cair nesse mesmo pecado, tem uma boa aceitação na igreja dele, e talvez eu vou dizer, presbíteros, eu fico muito feliz, obrigado presbítero por estar ouvindo isso, porque então não é mais um peso na minha consciência, eu posso aceitar o que os meus presbíteros estão dizendo sobre o cuidado que vocês estão realizando na vida desse irmão. Então eu fico muito feliz. Então eu retiro o que eu disse e eu fico muito feliz e dou graças a Deus pela eleição desses irmãos. Eu espero pelo dia que eu vou receber esse irmão na minha casa como embaixador de Cristo para pastorear a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Ou o contrário pode acontecer. Os presbíteros não sabiam e os presbíteros ficam preocupados realmente que esse irmão vai prosseguir para a ordenação com essa situação. Hein? Nesse caso, os presbíteros vão procurá-lo, vão conversar e vão lidar. A conclusão ainda é em aberto, porque pode ser que mesmo os presbíteros não tendo conhecimento prévio, depois no pastoreamento desse irmão, até o dia da ordenação, pode ser que as coisas se esclareçam para ambos os lados, né? E termine em paz. E se o conselho também julgar que não, então vai ser anunciada à congregação que, apesar desse irmão ter sido eleito pela congregação, há objeção legítima quanto à ordenação dele para que ele realize o trabalho na congregação. Então veja, como igrejas reformadas no Brasil, nós temos todo esse cuidado com os nossos oficiais. Por essa razão a gente não tem sobra de oficiais na igreja. Em igreja reformada nenhuma, nós temos lá uma fila de gente em condições de serem presbíteros, diáconos, e a gente agora não dá para todo mundo não, vamos fazer fila. A gente não pode se dar esse luxo de jeito nenhum não. Pelo contrário, normalmente nós sofremos com o número muito pequeno de homens para servir nos ofícios. Mas as igrejas estão mantendo esse cuidado. Então, eu quero, antes de concluir, voltar àquele ponto inicial, quando eu falei sobre um homem, deixa eu ver aqui, foi legitimamente chamado, sobre vir de uma igreja para cá, já sendo um presbítero, né? Seja de outras igrejas ou mesmo de igreja reformada. Então, se ele é de uma igreja reformada e era presbítero lá, para que ele seja presbítero nessa igreja local, essa igreja tem que chamá-lo. Essa igreja tem que ver dons nele. Essa igreja tem que indicá-lo. Essa igreja tem que nomeá-lo. Essa igreja tem que ordená-lo. Então, acho que pela estrutura, dá para você perceber que não faz sentido que alguém chegue de outra igreja sendo oficial que automaticamente seja recebido como oficial aqui. Ele vai pastorear vidas que ele não conhece. E aquele que vai pastorear o rebanho não é conhecido do rebanho. Isso não pode. E se ele vem de outra igreja que nem é de igreja reformada, a dificuldade ainda é maior, porque nesse caso ele tem que demonstrar que conhece as doutrinas, tem que ser membro da congregação. No nosso caso, para se tornar um membro das nossas congregações, leva em média 1 ano, pelo menos, né? Em média, visitando a igreja, recebendo os estudos catequéticos, as visitas pastorais dos presbíteros, até que seja recebido como membro da congregação. Então,
todo esse cuidado é para proteger o rebanho, para proteger os próprios oficiais em seus ofícios e para preservar o bom nome do nosso Senhor, que não pode ser escandalizado pela congregação em geral, mas também não pode ser escandalizado por aqueles que foram chamados para serem modelos para o rebanho, para serem representantes de Cristo no meio do rebanho, de jeito nenhum. Então, todo esse cuidado dentro das igrejas reformadas são mantidos. Eu vou voltar para a live aqui para ver se tem pergunta, mas deixa eu só concluir agora. A ordenação de oficiais somente será realizada usando as formas adotadas para esse fim. Então, nós entendemos que a ordenação de um oficial de Cristo é um momento especial, é um momento solene. Nós cremos que Deus estará confirmando esses homens nesses ofícios, no pastoreamento do rebanho, seja como presbítero, como diácono, como ministro da palavra. E então nós damos realmente a devida solenidade a esse momento. Então a forma litúrgica para a ordenação dos presbíteros e diáconos inclui a explicação do processo que aconteceu até chegar àquele momento, também inclui quais são os trabalhos que esses irmãos vão realizar nos seus respectivos ofícios, para ficar, todo mundo já presumo que já conheça, mas para ficar mais claro solenemente diante da congregação e diante desses homens, que o trabalho deles é esse, e que a igreja deve acatar esses irmãos como representantes de Cristo. E que, por fim, ao ser ordenados na igreja de Cristo, esses irmãos também têm de se comprometer em realizar o seu trabalho em conformidade com a palavra de Deus, com as confissões da igreja e com as práticas da igreja. Então, prática, quando a gente bota aqui, não é os costumes, não. São as práticas reformadas que nós confessamos junto com a palavra de Deus, conforme os nossos documentos. Então, por exemplo, se um desses oficiais depois muda de opinião e quer sair do ofício, é ele quem decide sobre isso? Ele decidiu entrar no ofício? Não, foi Cristo, por meio do conselho, por meio da congregação. Ele não pode simplesmente dizer, não, eu não quero mais. Não é ele quem decide sozinho. Ele pode submeter o seu pedido ao conselho, o conselho vai tratar com a congregação diante do Senhor, com oração, mas todo o processo vai ser, então, quando falamos sobre prática, falamos sobre esses aspectos da aplicação da doutrina. E esses homens, eles subscrevem, eles assinam um documento, um termo, onde ele se compromete que ele vai seguir essa boa prática em qualquer das circunstâncias no seu ofício, bem como ele vai subscrever as confissões reformadas. Eles prometem e se comprometem a não ensinar nada que esteja contra as confissões das igrejas reformadas. Isso protege a Igreja de Cristo, para que todo o trabalho dos oficiais sejam feitos, realizados de acordo com a palavra de Deus, segundo a confessionalidade e prática reformada. Então, e quando nós falamos sobre subscrição das confissões reformadas, no caso das igrejas reformadas do Brasil, nós falamos sobre a subscrição plena. Nós falamos sobre subscrever o texto da confissão. Então, não é em parte, não tem exceção, mas é plenamente aquilo que nós declaramos como sendo a exposição fiel da Sagrada Escritura nas nossas confissões e nos credos ecumênicos.